Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de extensão pesqueira. Essa é a videoaula 2 da unidade 2. A gente está trabalhando sobre o histórico da extensão pesqueira no Brasil e nessa videoaula vamos discutir sobre as práticas pedagógicas de Paulo Freire. Vamos lá? Então, para começar, eu pergunto para vocês, quem foi Paulo Freire? O que ele desenvolveu? Como ele trabalhava? Qual a importância de seu trabalho? E qual o legado que ele deixa? Então, faço essas perguntas para a gente entrar nessa reflexão sobre as práticas pedagógicas de Paulo Freire. Mas por quê? Vocês devem estar se perguntando, mas por que, professor? A gente vai discutir sobre Paulo Freire dentro da disciplina de extensão. Alguns de vocês devem conhecer sobre Paulo Freire, já devem ter ouvido falar, mas para aqueles que não conhecem, nós estudamos Paulo Freire dentro da disciplina de extensão por conta da sua grande importância para a educação nacional. Tá? Paulo Freire, ele nasceu lá no Pernambuco e trabalhou para uma educação libertadora, a partir da alfabetização de jovens e adultos. Então, ele trabalhou principalmente nas zonas rurais, no início do seu trabalho, lá mais ou menos em 1960, 70, ele começou a desenvolver seu trabalho e, por conta desse seu trabalho, ele foi exilado. Então, ele passou alguns anos fora do Brasil, ele passou 10 anos fora do Brasil, exilado por conta da ditadura militar, porque ele fazia com que as pessoas refletissem sobre a realidade onde elas viviam. Então, Paulo Freire desenvolveu um trabalho a partir de uma educação libertadora, onde ele promovia a reflexão da realidade junto com os educandos e fazia com que eles aprendessem a ler e a escrever em um curto período de tempo a partir de um aprendizado coletivo. E justamente ele trabalhava de forma onde ele ensinava, mas também ele aprendia e todos aprendiam em conjunto. Então ele trabalhava de forma bem dinâmica nas comunidades às quais ele desenvolvia esse trabalho de alfabetização, principalmente, e nessa alfabetização ele fazia uma reflexão sobre a vida daqueles trabalhadores. Por que eles estavam vivendo daquele jeito, daquela forma, daquela situação? E como eles poderiam trabalhar para ter um futuro melhor. Então, ele fazia com que as pessoas refletissem. Por isso que ele foi exilado do país no período da ditadura. E, justamente por isso, da sua importância para a educação, para a extensão, porque ele deixou um legado de muitas publicações, vários livros, e a prática de Paulo Freire foi amplamente disseminada por conta da sua revolução naquele período. Foi uma prática revolucionária porque a gente era o início ali da ditadura e Paulo Freire ele começou a trabalhar para fazer com que os jovens e adultos se alfabetizassem, mas com uma proposta diferente, não só chegar, o professor chegar e ensinar alguma coisa, ensinar eles a aprender a ler, a escrever e pronto, e acabou. Mas ele refletia, ele desenvolvia uma prática de reflexão. E essa deve ser a nossa ação enquanto profissional junto às comunidades. Tá? Então, por isso, da grande importância de Paulo Freire dentro da nossa disciplina de extensão, porque é a partir da sua metodologia que a gente desenvolve os nossos trabalhos de extensão. E Paulo Freire, ele escreveu um livro chamado Extensão ou Comunicação, que eu recomendo fortemente para que vocês leiam. Ele escreveu em 77 e é um livro que aborda vários temas relacionados à nossa prática profissional. Então, realmente é muito importante essa leitura para que a gente perceba a necessidade da gente ser mais humilde junto às comunidades, da gente ouvir melhor, tá? E ele tratava nesse livro a educação como prática de liberdade, como prática libertadora. Então, justamente foi nessa abordagem que ele teve uma pegada, uma metodologia diferenciada para o seu momento onde ele atuou. E ele falava que a educação não é transferência ou transmissão do saber nem da cultura,
Então, educação não é só chegar lá e transferir uma informação, transferir um conhecimento, né? Nem uma cultura diferente. A educação vai muito além disso, né? Que você discute a realidade, você conversa sobre vários assuntos, você aprende, você ensina a partir da prática. Então, o ensinar e o aprender é uma transformação a partir de um processo de interação entre o educador e o educando, certo? Ele falava também que a educação não é extensão de conhecimentos técnicos. Então, nós que somos da academia, nós achamos que nós temos o saber, né? E que a gente precisa chegar numa comunidade e depositar um conhecimento sobre um saber que eles não possuem. Mas a gente esquece, às vezes, que eles têm muitos conhecimentos que a gente não possui. Então, a gente percebe que a extensão não é só chegar lá e falar sobre um determinado assunto, um determinado conhecimento. Tá? Então, vai muito além desse intuito de você chegar e ajudar e educar e informar sobre um determinado tema, a qual você estuda na academia. Ele falava também que a educação não é o ato de depositar informes ou fatos nos educandos. Então, não é comunicação, não é um jornal, né? A extensão, ela não deveria ser apenas o profissional chegar e informar sobre um determinado assunto, né, que está acontecendo, mas é discutir sobre os assuntos da comunidade e o que aqueles assuntos têm a ver, né, tem relação com a prática de ensino desses profissionais, a prática de ensinar e de aprender daqueles trabalhadores. Tá? Ele falava também que a educação não é o esforço de adaptação do educando ao seu meio. Então, ele falava a partir, né, da prática da atitude, né, onde os educadores e os educandos tinham que trabalhar em conjunto, na interação dialógica, para que eles, a partir, né, dessa transformação, dessa atitude diferenciada, eles pudessem aprender. E ele, né, trazia as pessoas como sujeitos, né, não como atores. Então, os sujeitos, eles participam da transformação do seu meio. Então, é nessa filosofia que eu recomendo que vocês leiam esse livro, Extensão ou Comunicação, que é muito importante e ele está dentro da nossa as referências básicas, né, da nossa disciplina, que a gente deve ler para fortalecer o aprendizado sobre extensão. E para Paulo Freire, qualquer iniciativa de educação popular, estando ou não vinculada a uma prática extensionista, deve ter como fundamental considerar a importância das relações sociais. Então, a gente percebe que, para Paulo Freire, a educação ela deve considerar as relações sociais. Quais relações aquela comunidade está vivenciando? Quais são as transformações, os problemas que ela vivencia, que ela, né, desenvolve, e que, às vezes, esses problemas eles têm influência sobre o aprendizado desses educandos. E, a partir dessa realidade, a partir do diálogo, o educador ele precisa entender sobre essas dificuldades, sobre essas características que estão associadas à dinamicidade da prática de ensinar e de aprender. Então, não é só você chegar lá e ensinar alguma coisa, mas é você fazer uma reflexão, promover que as pessoas elas discutam sobre algo em comum, né? Que elas percebam a importância de determinado assunto a partir do diálogo, da participação interativa, certo? E aqui eu trago algumas mensagens do Paulo Freire que ele deixa para a humanidade. Então, são algumas frases que foram diagramadas, né, em imagens para eternizar esse conceito, eternizar essa proposta que ele deixa de legado para a gente. Então, vamos lá algumas delas. Para Paulo Freire, não se pode falar em educação sem amor. O educador se eterniza em cada ser que educa. Não há vida sem correção, sem retificação. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.
Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num determinado momento, a tua fala seja a tua prática. É decidindo que se aprende a decidir. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, é a partir dessas informações, né, dessas frases, que a gente reflete sobre a importância da prática pedagógica que Paulo Freire deixa para a gente de legado. Então, é muito importante a gente estudar e conhecer mais sobre as metodologias, a gente se aprofundar, porque realmente é um tema muito atual e que a cada dia a gente é mais desafiado a promover essa reflexão entre nós profissionais e entre a comunidade a qual a gente vai trabalhar. Então, eu sugiro fortemente que vocês pesquisem mais sobre Paulo Freire, certo? E vamos entender um pouco sobre a metodologia da participação, que era a metodologia a qual Paulo Freire disseminava. Então, o que era essa metodologia? Ela se constituía a partir da reflexão crítica da sua realidade e da valorização da experiência e situação vivida pelo próprio agricultor ou pelos próprios agricultores. Então, a metodologia da participação que Paulo Freire deixa de legado para a gente é justamente, gente, refletir com a comunidade sobre as experiências deles, sobre o dia a dia deles. E a partir dessa reflexão, você traduz o que a comunidade deseja e constrói com ela uma reflexão para encaminhar determinados assuntos e fazer com que eles aprendam, mas também de uma forma diferente, de uma forma contextualizada da realidade onde eles vivem. Então, essa é a proposta de Paulo Freire, a qual a extensão ela utiliza essa proposta nas suas práticas. Tá? E essa metodologia da participação consistia em 3 etapas. Tá? Então, quais eram as etapas? A primeira de investigação, a segunda de tematização e a terceira de problematização. Então, a primeira investigação é a busca conjunta pelos principais elementos vividos pelas comunidades, ou seja, é busca das palavras geradoras. Então, Paulo Freire ele não chegava na comunidade e ensinava de qualquer maneira. Ele ensinava a partir do que a comunidade já sabia sobre um determinado assunto. E aí ele captava algumas palavras geradoras que a comunidade conhecia no seu cotidiano. E a partir dessas palavras, ele dava início à próxima etapa, que era a tematização, que era a tomada de consciência do mundo, era a reflexão e análise dos significados levantados anteriormente no contexto local, regional, nacional e global. Então, a partir das palavras geradoras, Paulo Freire fazia uma tematização sobre esse determinado assunto. E aí, a partir desse tema gerador, dessa palavra geradora, desse tema, ele fazia o quê? A última etapa, que era a problematização. Ou seja, o professor aguça e inspira o estudante a superar a visão mágica do mundo, os inserindo no contexto político das relações existentes. Então, ele problematizava aquela palavra geradora, aquele tema, onde a comunidade que informava para ele. Não era ele que chegava e informava um tema para a comunidade. Era os próprios educandos que informavam temas e, a partir desse tema, ele fazia uma problematização e ensinava os fonemas, as sílabas, a forma correta de se falar, essa frase, de escrever. E aí ele ensinava uma alfabetização a partir da contextualização daquela comunidade. Então, muito importante por considerar os conhecimentos de cada um e os conhecimentos vividos. E aí, gente,
eu sugiro, para finalizar, que vocês assistam um documentário sobre Paulo Freire. Então, esse documentário, na verdade, a gente tem vários aqui na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários documentários sobre Paulo Freire, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam é esse aqui, ó, Paulo Freire, Educar para Transformar. Então, esse vídeo ele está bem abaixo, tá? Vocês colocam Paulo Freire ali no YouTube, e aí vocês podem abaixar bastante, que ele está lá no finalzinho. E aí, esse vídeo aqui, que tem a bandeira do Brasil e a imagem de Paulo Freire, é o que eu gostaria que vocês vissem por primeiro, né? Depois vocês podem ver os outros. Mas esse aqui é um vídeo que fala sobre a história de Paulo Freire, que é um vídeo bem bacana, um documentário que foi feito sobre Paulo Freire, já é um pouco antigo, mas que está bem atual a partir da sua prática, da sua realidade, e é um vídeo bem dinâmico, bem bacana, que tem música, tem dança, então é bem divertido e bem interessante. Então sugiro que vocês assistam esse vídeo também para aprofundar um pouco dos conhecimentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Paulo Freire. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre Paulo Freire, sobre a vida do Paulo Freire, quem foi Paulo Freire, e estudassem mais sobre a sua bibliografia, que vai ajudar bastante vocês a pensar melhor sobre a forma de trabalho que vocês vão ter junto à comunidade. E a gente aborda Paulo Freire dentro desse histórico, porque ele está inserido ali em meados de 1960 a 1990, 97, onde ele faleceu, tá? E nesse período de tempo, né, quase mais de 40 anos, né, de trabalho, ele se dedicou plenamente à educação e à extensão como uma forma de atuar junto à comunidade. Então, é muito importante que a gente estude um pouco sobre Paulo Freire e consiga, de alguma forma, realizar, não o que ele fala, mas a gente pensar sobre a prática dele e promover outras, né, e fazer outras reflexões sobre a temática que ele traz para a gente sobre a nossa relação do profissional junto com as comunidades as quais a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.